se for uma sarcoidose? Isso, geralmente sai como processo inflamatório, granulomatoso. Augusto? Você está ouvindo? Tá. Então, acho que eu falhando? preciso sair daqui. Pera lá, porque tá falhando para mim, mas acho que é o lugar onde eu tô. Falhou para mim também, tive que reiniciar o computador aqui. Eu queria te perguntar um negócio. Tá falhando? Augusto. Não, eu já voltou. Tá bom. Tá, não, então, a minha dúvida é porque talvez falhou, nem sei se já falaste, eu não ouvi. Então, falando da sarcoidose, por exemplo, você vai ver um processo granulomatoso e não vai ver um agente etiológico lá, um corpo estranho. Mas, no fim, o que você consegue dizer só que tem um granuloma lá e a gente acaba fechando o diagnóstico por outros critérios associados, mas só pela biópsia não consegue fechar como uma sarcoidose. Tem como a gente sugerir que é sarcoidose, existem alguns achados. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que eu acho que está até aberto aqui, peraí. Mas, neste caso específico de sarcoidose, estão me ouvindo? Estamos. Tá ouvindo bem, Sim, né? sim. Tá, pode ser Estamos. minha internet também. Se tiver algum problema, vocês me falam aí que eu... Nesse caso específico, ó, por exemplo, aqui, eu tenho um aqui, mas não é fígado, né? Aqui é... Aqui, eu vou compartilhar a tela. Eu te pergunto até porque, assim, eu lembrei de uns 2 casos que eu tive que, assim, o paciente não era cirrótico, tinha umas lesões, tinha uma alteração de enzimas hepatocelulares, né, assim, basicamente TGO, TGP, e a investigação não invasiva veio toda negativa. E aí eu lembro que foram 2 casos que, no fim, ficaram inespecíficos, assim, as biópsias vieram lesão granulomatosa, eu não, assim, pedi tomo de abdômen, tomo de tórax, para alguma coisa que me ajudasse a fechar, porque eu pensei em sarcoidose, entendeu? E eu não consegui fechar o diagnóstico e a biópsia falou assim, tá, veio uma lesão granulomatosa, mas no fim eu não consegui fechar um diagnóstico etiológico, entendeu? Uhum. E aí, por isso que eu queria saber se na biópsia há possibilidade, em alguns casos, de ser um pouquinho mais específico dentro desse achado de lesão granulomatosa. Dá sim. Quando tem, né? Então, aquilo que eu estava falando. Sim. Nesse caso específico de sarcoidose, ele sempre vai ser um diagnóstico de exceção, né? Nunca a gente vai pôr ele lá primeiro. A não ser que eu encontre aqui, eu vou mostrar. Isso aqui que eu estou mostrando é uma imagem de linfonodo, tá? Mas é o mesmo, vamos dizer, os achados são semelhantes em qualquer órgão. Na sarcoidose, a princípio, eu tenho, como nesse seu caso, eu tenho um processo granulomatoso. Então, eu tenho que afastar primeiro o quê? As coisas mais usuais. Então, fazer coloração para fungo, para ver se não é fungo, fazer uma coloração para bar, para ver se não é uma micobactéria. TB, sim. Fazer, por exemplo, da esquistossomose, ver se não tem alguma área que tem algum desses restos aí de ovos, né, que faz essa reação, principalmente no fungo, no fígado, tem que ser pensado. E aí daí a gente vai para outros tipos de achados. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um processo granulomatoso, que são essas bolotas aqui, tá? Quando a gente aproxima um pouco mais essas células aqui, que a gente chama de epitelióide, a gente vê célula gigante aqui pelo meio. Então, beleza, tem um processo granulomatoso. Neste caso aqui do lado, olha, eu tenho a célula gigante, mas eu tenho necrose, né? Necrotizante. Então, é um processo granulomatoso necrotizante. Esse tipo de necrose é uma coisa que a gente pensa primeiro que isso aqui seja relacionado à micobactéria. Sim, necrose caseosa, né? Isso, que é necrotizante. Tá? Este aqui de cima, por exemplo, pode ser um caso de um processo granulomatoso não necrotizante. É o que nós chamamos seco. Pode ser ainda tuberculose? Pode, porque isso aqui depende da reação imune do hospedeiro. Se eu tenho uma reação imune ainda boa, geralmente eu consigo fazer granulomas bem formados e tudo mais e não vou ter necrose. Mas a gente já começa a olhar isso aqui e dizer, isso aqui não está muito com cara de micobactéria, né?
Então, pode ser o quê? Pode ser fungo ainda, então faz a coloração do fungo, e aí não viu fungo, não viu micobactéria, não afastou quistossomose, por exemplo. Isto aqui é um critério, por exemplo, para a gente pensar em sarcoidose. Por quê? Porque sarcoidose é um processo granulomatoso não necrotizante, ele é seco. Então, é uma das coisas. Se eu vi necrose no seu granuloma lá, no processo granulomatoso, eu já desfavoreço que seja sarcoidose. Aí eu tenho aqui, ó. Então, continua, célula gigante, necrose. Aqui é a micobactéria, olha aqui, por exemplo, faz o nisso aqui, aí você vê a micobactéria, ó, a micobactéria dentro da célula gigante. Então, isso aqui, ó, necrotizante, até que prova ao contrário, é TB ou outra micobactéria. E aí eu posso ter um caso, ó, fungo, por exemplo, ó, aqui a coloração especial para fungo, no caso aqui é um paracoco, tá? Paracoco tem esse aspecto aqui gemulado e parece um Mickey, né? A cabecinha do Mickey. Então é um aspecto que a gente sugere a morfologia de paracoco. E este aqui é da sarcoidose, ó. Então, se eu encontro este bichinho aqui, ó, dentro da célula gigante, que na verdade não é um bicho, é um aspecto que a gente chama de corpo asteroide. Então, se eu encontro isso aqui, eu posso sugerir mais fortemente que aquilo ali seja sarcoidose. Então, a característica da sarcoidose é processo granulomatoso não necrotizante, ou seja, seco, e se eu achar esse corpo asteroide aqui dentro da célula gigante, ainda favorece mais ainda. Mas, claro, volta a coisa, é um diagnóstico de exceção. Vai ter que afastar tudo, correlacionar com a clínica. Aí, o que eu disse? Eu tive um caso até ano passado, foi um colega médico até, que fez uma cirurgia por uma suspeita de apendicite, era uma apendicite, parece, e aí no inventário da cavidade o colega foi lá, foi por vídeo, olhou o fígado dele, estava todo cheio de pontinhos, e aí biopsiaram. E aí o caso era parecido com isso aqui, tinha um granuloma seco, olhei as coisas, achei que ia ser esteroide na questão sarcoidose. E daí ele investigou e fechou como sarcoidose mesmo. Mas é exceção, tem que afastar primeiro as outras coisas mais comuns. Tá ótimo, obrigada, Augusto. Voltou a tela? Voltou, né? Voltou. Tá, então agora voltamos para o fígado. Então, claro, então não é uma lesão neoplásica, mas é um processo que, às vezes, dependendo do contexto, pode simular clinicamente e aí a histologia acaba mostrando outra coisa. Bom, então a gente entra nas neoplasias especificamente. Então, quando a gente olha para o fígado, né, dentre as neoplasias malignas, né, estão aqui, ó, quase 90% dos casos, a gente está falando de hepatocarcinoma, né? Uma outra porcentagem aí é os colângios, né? E daí a gente vem para neoplasias benignas, né? O adenoma hepatocelular, hiperplasia nodular focal, que é uma outra condição, que não é uma neoplasia propriamente dita, né? Mas coloca como lesão focal e que simula ser realmente neoplasia, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista, às vezes, da patologia, se a gente não tiver atenção. E em crianças, né, um hepatoblastoma. Então, veja que basicamente são coisas, não tem uma amplitude assim, de subtipos de neoplasia, e uma outra grande porcentagem são metástase, né? Que aí metástase vai depender do sítio. Bom, então, primeiro tipo aí de diagnóstico diferencial em lesões focais do fígado é a hiperplasia nodular focal. Então, vocês sabem mais do que eu, geralmente é aquela paciente jovem, né, mulher, e o que chama atenção? Então, é um nódulo em que, olha, já olhando a superfície dele, a gente vê esse aspecto aqui meio lobuladozinho do fígado. Macroscopicamente, quando a gente corta, a gente observa essa área aqui central, que é uma chamada de cicatriz central fibrosa, né? E, do ponto de vista da histologia, é um fígado cirrótico, tá? Então, é isso que dá o diagnóstico aqui da hiperplasia nodular focal. Então, é uma lesão nodular que, macroscopicamente, o que chama atenção em termos de especificidade é essa cicatriz aqui, tá?
Mas na histologia, quando a gente vai olhar, é um fígado que parece uma cirrose. Olha. Então, na aula passada, a gente viu que para ver cirrose, a gente faz uma coloração de Masson, né? Que marca lá aquelas pontes fibrosas nessa coloração aqui meio azulada. E aqui tudo que a gente está vendo, ó, é um nódulo aqui, outro nódulo aqui, outro nódulo aqui. E aí aquela cicatriz central é essa área de fibrose, onde geralmente aqui a gente tem vasos, que são esses buraquinhos aqui, e tem pequenos ductos proliferados aqui no meio, com infiltrado inflamatório também. Tá? Então, a hiperplasia nodular focal, basicamente, eu falo que é uma cirrose focal, né? Do ponto de vista da histologia. Então, é um diagnóstico assim relativamente simples quando a gente tem, assim, por exemplo, uma peça dessa na mão, ver a histologia e tal. O diagnóstico ele começa a ficar um pouquinho mais difícil, às vezes até da gente pensar, no caso de biópsia. Tá? Então, não se assuste, por exemplo, vocês estão com um caso que até clinicamente, radiologicamente, vocês pensam em hiperplasia nodular focal, e aí vocês fazem uma biópsia, por exemplo, por agulha, e depois o laudo vem como fígado cirrótico. Tá? Quando tem bem essa cicatriz, isso é bem visível na ressonância, e aí a gente já elimina a chance. Não, e assim, já nem faz uma biópsia. Ou então não resseca, sabe? Porque não tem indicação. Tá. Naqueles casos que fica a dúvida entre o adenoma e a HNF, aí sim faz a biópsia, e eu acho que é bem difícil de diferenciar um do outro, né? Porque se for HNF, a gente não vai para a cirurgia. Se for um adenoma, vai. Mas quando fica em dúvida, a gente já vai e já resseca. Né? Tá. Então, assim, é difícil fazer uma biópsia de um nódulo desse no dia a dia, né? Mas aí a histologia mesmo entre os dois, o adenoma vai ser o próximo, é bem tranquilo, né? Quando a gente olhou, é um fígado cirrótico, é uma cirrose. Eu imagino a dificuldade quando é um fragmento só, é por agulha. Isso, é isso. E aí não se assustem se vier assim, fígado cirrótico, né? Que às vezes não tem a informação, às vezes não tem a suspeita, quem preencheu não tem, não colocou, que pode ser uma hiperplasia. E aí vai vir com cirrose mesmo, porque parece uma cirrose. Parece que foi biopsiado uma cirrose. É um fígado cirrótico. Mas então, às vezes eu na agulha já tive alguns casos de sugerir, mas foi nesse contexto que eu vi que o colega colocava como lesão nodular no fígado e tal, e suspeitava que fosse alguma outra coisa, e daí na biópsia eu acabo sugerindo que pode ser hiperplasia nodular, justamente por ter esse contexto de cirrose, né, de parecer uma amostragem de cirrose. Mas é bem legal. Esse aqui foi uma congelação que eu fiz. Ah, que legal. Bom, e o adenoma é esse aqui. Então, o adenoma é uma neoplasia bem delimitada, assim, do ponto de vista macroscópico. A gente vê que tem um certo conteúdo mais vascular, né? Então, fica esse aspecto mais hemorrágico. E aí, o que a gente tem? É uma lesão que ela é bem delimitada em relação ao parênquima adjacente. Geralmente, ela possui isso aqui que parece uma cápsula, né? Como se ela fosse encapsulada. E aqui é a lesão. Augusto? Tá. Eu acho que não está compartilhando a tela da apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Natália, Rafael? Sim, sim. Aqui está aparecendo. Ah, tá bom. Então eu vou atualizar aqui o meu, que deve estar um delay. Obrigada. Tá. Então, o adenoma hepatocelular, então, primeiro critério, bem delimitado, a gente tem uma cápsula, né? Então, já é um critério aqui que a gente já fica assim, opa, isso aqui parece uma lesão bem tranquila, não está com aspecto aqui saindo daqui, infiltrando, né, adjacente, está respeitando ali uma cápsula, então já é um critério que a gente fica mais tranquilo. E aí o que caracteriza realmente essa massa de célula que tem aqui
é que a gente não encontra, isso aqui é aquele espaço porta que eu mostrei na aula passada, né, um espaço porta normal, de um fígado normal, a gente não encontra espaço porta aqui nessa lesão. Tá? Então, já é um outro critério. Então, é uma maçaroca de hepatócito bem delimitada, né? Um nódulo bem delimitado, geralmente encapsulado, em que a gente não tem espaço porta. Só vai ter, geralmente, vasinhos ali pelo meio, ou vasos um pouco maiores. E, do ponto de vista da morfologia, essas células que aqui estão parecem hepatócitos normais, hepatócito de um fígado comum, sem atipias, sem aumento da relação núcleo-citoplasma. Então, são basicamente esses critérios que a gente utiliza. Então, lesão bem delimitada, geralmente encapsulada, ausência de tríade portal no meio da lesão e ausência de atipias celulares. Então, do ponto de vista patológico, a gente considera basicamente isso para pensar que seja um adenoma. Mas aí é aquela história. Isso aqui é uma peça, né? A gente está vendo a lesão toda. O problema vai ser naquelas lesões que é feito biópsia, né? E aí é o diagnóstico diferencial entre adenoma e um CHC bem diferenciado. Então, numa biópsia, às vezes, isso é um diagnóstico bastante desafiador, né? Que a gente, às vezes, precisa lançar mão de uma imunohistoquímica, precisa fazer algum outro complemento de coloração para começar a afastar definitivamente que aquilo seja um HCC e seja realmente um adenoma. Do ponto de vista clínico, de imagens, vocês têm um pouquinho dessa, às vezes, essa dificuldade também, não tem? Tem. Temos. Então, tem algumas coisas assim que ajudam, né? Na HNF tem a cicatriz, no adenoma tem tem um pouco de gordura, né? Então, tem uma sequência na ressonância que ele subtrai a gordura e aí ele vê isso aí, se tem ou não tem a gordura, ele ajuda a dar o diagnóstico. Mas... Desculpa, Rafael, se tem gordura... É um adenoma. Adenoma. Tá. Até dá para ver aí, né? Nessa lâmina aí, onde tem o vaso, um monte de vacúolo aí de esteatose, né? Então, acaba ajudando nisso. Aí mas tem a classificação mais recente, né? De adenoma inflamatório, adenoma que é pela beta catenina, tal, que aí acaba... Alguns fogem o padrão na ressonância e são os casos que a gente fica em dúvida e aí ou vai para biópsia ou vai para ressecção, né? Se não for uma localização muito, muito difícil, a gente vai para ressecção. Porque tem uns assim, estão ali no caudado, junto da veia cava, é uma cirurgia mais de um risco maior, tal. Então, se a gente não tem a confirmação de que é um câncer, então às vezes é melhor fazer uma biópsia para evitar uma cirurgia maior, né? Uhum. Então, felizmente é uma minoria dos casos. Tá. O grande problema realmente para a gente aqui na patologia é quando é biópsia por agulha, né? Então, CHC bem diferenciado com adenoma é um diagnóstico difícil, porque às vezes você pode pegar apenas áreas de hepatócito que não tem espaço porta, entendeu? Na amostra. Às vezes a lesão do CHC é bem diferenciada, que parece realmente um hepatócito normal, né? Uhum. Então, às vezes a gente fica realmente bem difícil. Mas e aí tem que tentar... Para fazer essa diferenciação, Augusto, tem algum marcador específico que dá para ser feito? Não, específico Imunohistoquímica não. que vai, então assim, um painel que vai meio ajudar. Que é o mesmo
Não. Porque no assim, fim é tudo hepatócito, né? Então, assim, eu acho que vai dar o mesmo painel, né? Não, é parecido, assim, mas é tudo um quebra-cabeça que eu falo, né? Tudo você vai botando ali, já botando o peso. Por exemplo, eu posso ter CHC com tecido adiposo, por exemplo, com esteatose pelo meio, entendeu? Com transformação esteatótica, né? Então, isso aqui não é um critério que me diferencia um do outro. A imunohistoquímica, existe um marcador que chama GLP-CAM, que geralmente nos carcinomas hepatocelulares eles expressam, tá? E no parênquima normal e no adenoma, geralmente ele é negativo. Certo. Então, é um marcador que a gente põe às vezes, mas não é todos os casos que ele consegue nos definir, né? Então, são algumas coisinhas. As outras são as colorações que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Legal. Que a gente pode também utilizar como critério. Então, uma das coisas que a gente pesa, se vocês olharem aqui essa lesão, aqui tem uma travezinha de hepatócito, né? Aqui é outra trave e aqui é o sinusoide, esse espaço claro que tem entre uma trave e outra. Então, geralmente, nessa trave aqui de hepatócito, eu tenho aqui um ou dois hepatócitos, né? Que é um que forma para cá, para esse sinusoide, e o outro que vem para esse outro sinusoide aqui. Então, geralmente, é 1 a 2 nessa trave. Então, esse é o habitual ali, inclusive no adenoma de T e no parênquima hepático normal. No CHC, então, a gente tem esse aspecto macroscópico, que geralmente eu posso ter esses pigmentos aqui esverdeados, né, que nada mais é do que colestase, né, bile ali na lesão. O aspecto aqui já não é tão bem delimitado quando a gente olha em relação ao adenoma, né, que fica aquela lesão já bem delimitada e tal. Então, aqui a gente vê que ela é irregular. Tá? Aqui dá para a gente olhar que parece um fígado cirrótico, né? A gente olha aqui do lado, ó, tem essas bolinhas aqui, que provavelmente é um fígado que é cirrótico. Né? Tem esses micronódulos aqui no parênquima não neoplásico. E aí vai olhar a histologia. Então, a gente tem essa maçarocazinha. Veja que aqui eu já não vejo aquela cápsula, né? Aquela lesão que é bem delimitada, aquela já fica mais irregular. Né, e o fígado cirrótico do lado, que é um achado que a gente também fica assim, mas, poxa, eu tenho um fígado cirrótico com essa lesão aqui, embora seja bem delimitada, então eu vou botando isso no quebra-cabeça. É mais comum que seja um CHC. E aí, do ponto de vista da histologia em si, ó, então aquilo que eu falei, geralmente no CHC eu tenho um alargamento, geralmente não, acontece isso, eu tenho um alargamento daquela trave, né? Veja que naquela outra imagem eu tinha aquela travezinha aqui com apenas 1 ou 2 hepatócitos, e quando eu olho assim, olha, aqui é um sinusoide, aqui é outro sinusoide, então ele passaria aqui e passaria aqui. Então, neste meio aqui, olha, eu tenho eu vou botar em camadas aqui, eu tenho pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 7, 8 camadas aqui de hepatócito, né, de um lado para o outro. Então, isso aqui é um achado histológico anormal, tá? Embora que aqui eu tenha o quê? Mais atipias, eu tenho uma célula grande, um núcleo bem hipercromático, né, que já foge um pouquinho daquele nosso, ó, que a gente mesmo que aqui está no menor aumento, mas a gente vê, olha, que os núcleos basicamente aqui são homogêneos, né, com meio piquenóticozinhos, com tamanho bem regular entre um e outro. Aqui não, olha, já começa a ver Os núcleo núcleos grande, irregulares, né? menor, núcleo alongado, outro arredondado, né? Esse aqui mais irregular, parece uma binucleação. Então, aqui eu tenho atipias, né? Que aqui já são atipias já de leve a moderada. O problema é no CHC, às vezes, bem diferenciado, que essas atipias não são tão proeminentes. Então, aí a gente lança a mão desse critério de espessamento, né, que começa a espessar entre um sinusoide e o outro. Aí a gente pode utilizar, por exemplo, aí outra peça do quebra-cabeça, uma coloração que é a reticulina, que no fígado normal, ela tem esse aspecto aqui, ó. Então, aqui é um sinusoide, aqui é outro sinusoide. Aí veja, olha, que eu tenho 2 núcleos aqui, ó. Então, na trave, eu tenho até 2 hepatócitos. Então, isso é um
fígado normal, onde eu tenho uma manutenção aqui da minha trama reticulínica. Ó. Tenho uma reticulínica, uma fibra aqui, outra aqui, aí eu tenho 2 hepatócitos. Aqui, mesma coisa. Então, eu vejo que está mantida. Agora, olha essa imagem embaixo, que é de um CHC. Então, eu tenho, olha, aqui as atipias não são tão intensas, né? Eu tenho um núcleo aqui um pouco irregular, mas o restante, se a gente contar aqui, basicamente eles têm um certo pleomorfismo, mas não é tão grande, tá? Mas aí, olha, quando a gente olha o espessamento da trabécula, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó, 7 a 8 hepatócitos nessa trabécula. E aí, quando a gente olha assim num aumento menor, o que dá um aspecto em que está havendo uma perda dessa trama reticulínica aqui pelo meio. Mas, na verdade, não é uma perda, é que há um espessamento de hepatócito das traves e onde tem hepatócito aqui, ó, aqui no meio não tem trama reticulínica. Lógico, se eu tenho mais hepatócito aqui, eu também vou ter menos trama reticulínica aqui pelo meio. Então, isso é um dos critérios, às vezes, que não é imunohistoquímica, é uma coloração especial, em que, com a morfologia e utilizando essa marcação com a reticulina, a gente, às vezes, já consegue dizer, olha, isso aqui é um CHC, embora eu tenha um padrão que quase não tem atipia, que quase não tem alterações, assim, que eu bote o olho e falo, é maligno, mas ele já começa a ter alteração arquitetural, ele perde essa arquitetura normal, né? E aí eu já ganho critérios para chamar isso aqui de maligno, né? Aí eu posso fazer uma imunistoquímica, um glipicam, ver se marca, né? Se ele marcar, corrobora ainda mais com o diagnóstico. Mas se eu já tenho critério radiológico, clínico, né? Isso aqui são critérios histológicos que me deixam favorecido a chamar de CHC. Ó. E aí vai desde atipias mais brandas, que nem essa, olha, que as células parecem que são bonitinhas, né? Tipo um hepatócito normal. Veja que esse tem esteatose, Rafael. Ó. Então, esteatose, às vezes, também é um critério de malignidade dentro de um nódulo. Então, nem sempre aqui, a gente não pode considerar. Tem a questão da colestase, às vezes pode se ver aqui, ó, que nem tem aqui, flux de bile, mas aqui já ganham mais atipias. Ó. Eu tenho células aberrantes, mitose, parece ter uma mitose atípica aqui, né? Aqui é uma célula que parece até meio que binucleada, ou vai se unindo aqui. Então, eu começo a ganhar muito mais atipias. Isso aqui já é um diagnóstico que fica mais tranquilo, né? Já o difícil realmente é quando as lesões são bem diferenciadas. E a esteatose a gente vai ver mais e mais, porque a esteatohepatite é um fator de risco, né, para o HCC. O número de cirróticos por ENESH está subindo, então isso aí é um aspecto que vai acabar sendo mais e mais visto. Uhum. Augusto, mas a esteatose aqui, às vezes, é própria alteração do processo neoplásico, entendeu? Certo, entendi. Às vezes ela ganha esse aspecto de degeneração esteatótica. Aquela classificação de Edmonton geralmente, às em vezes, grau 1, 2 e 3. Grau 2, 3, 4. Então, basicamente, são atipias, né, e arquitetura. Então, se eu tenho uma lesão que me lembra mais aqui, que nem essa, um pouco mais bem diferenciada, me lembra mais o padrão do fígado normal, a gente chama de grau 1. É um nome composto, né? Edmonton Steiner. Ele, então, ele vai do mais bem diferenciado para o indiferenciado, é isso? Isso. Um é o bem diferenciado, aí o 2, por exemplo, eu já podia chamar isso aqui de 2, por exemplo, né? Já que tem mais atipias. Esse aqui talvez o 3, que aí me lembra ainda aqui, ó, trabécula, fígado, apesar de ter muito mais atipias marcantes. E o 4 é aquele que eu já penso até que não é fígado, né? Que não é um CHC, por exemplo. Aí a imuno entra como diferenciais de ser lesão metastática, ou às vezes de ser um colangio. Né? Aí a gente vai e entra com a imuno para esse padrão aí de diferença. Não mais para dizer se é maligno ou benigno. E sim, a gente não tem dúvida que é maligno.
A dúvida Para é se é ver qual realmente que é a linhagem celular, né? isso. Mas, por exemplo, se eu tenho uma lesão que nem essa, muito, muito atípica, mas olha aqui, eu estou olhando bile, ó, ducto Aham. biliar aqui, isso aqui é CHC mesmo com esse pleomorfismo todo, né? Então, basicamente, a gente vai montando o quebra-cabeça. Beleza. O fibrolamelar, que na verdade é um hepatocarcinoma, né? Só que com um aspecto histológico diferente, porque ele tem essas bandas aqui, ó, de tecido fibrótico, né? De fibrose, no meio da lesão. Né? Então, basicamente, é esse aspecto assim mais do ponto de vista morfológico, histológico, que faz com que a gente chame ele de fibrolaminar, e do ponto de vista epidemiológico, geralmente são de mulheres, né, com uma idade jovem, né, mulher jovem. Com Então, fígado geralmente normal. é fígado não cirrótico, apesar de que cada vez mais a gente vai vendo essa coisa de não cirrose e tendo CHC também, mas é basicamente isso, é uma questão de morfologia, um pouco diferente, e essa faixa etária, esse contexto de fígado não cirrótico, e aí a gente chama de fibrolaminar. Mas se fizer a imuno, vai marcar uma imuno aqui igual, idêntica de um CHC Certo. habitual. E hepatoblastoma, que também é um tumor hepatocelular, porém de idade recém-nascido ou ali primeira infância, né, 1, 2 anos. Ele do ponto de vista da histologia, o que chama atenção é que ele possui, aqui é o fígado normal, aqui tem um tecido fibroso e aqui é a neoplasia. Então, o que chama atenção é que é uma neoplasia com aspecto que lembra um fígado imaturo, né? Um fígado de linhagem mais embriológica. Ele não tem esse aspecto de um hepatócito já bem formado, né? De um aspecto de adulto, né? Ou de desenvolvimento tardio. Ele fica com esse aspecto que às vezes forma, às vezes até umas rosetas, ó, que nem está aqui. Às vezes pode ter um aspecto até meio que indiferenciado, que lembram essas neoplasias que são de crianças dessa idade, tipo Henri, que a gente chama nefroblastoma. Às vezes, se isso aqui, por exemplo, fosse num rim, a gente poderia chamar de nefroblastoma, por exemplo. Então, são aspectos embriológicos, embrionários, que às vezes compartilham aspectos embrionários de vários órgãos. Por exemplo, se aqui fosse no cerebelo, ali no sistema nervoso central, na fossa posterior, a gente pensaria em um meduloblastoma. Então, basicamente, é esse aspecto que a gente chama embrionário, né, de um tecido embrionário, porém, imunohistoquímica, semelhante a de um CHC. Vai marcar EPIPA, clinicamente tem um alfa-feta elevado, e essa história da epidemiologia de ser em criança. Então, hepatoblastoma. Como a gente falou da imuno, então, todos esses aí que eu falei, né, como foi falado, tanto adenoma quanto carcinoma hepatocelular, fibrolamelar e o nefroblastoma, ele pode marcar o EPPA, né? Então, isso é uma diferenciação hepatocitária aqui. Esse outro marcador, que é a arginase 1, é um marcador um pouco mais recente, que também mostrou especificidade para células hepatocitárias, né? Muitas vezes a gente também pode utilizar, às vezes tem algum CHC que podem ter uma expressão não expressão anormal, na verdade a falta de expressão de EPIPA, às vezes a arginase acaba também sendo positiva nesses contextos. Não há uma obrigatoriedade da gente usar os dois, não. Mas se eu tenho um caso, poxa, Augusto, esse caso parece um hepatocarcinoma, ele tem clinicamente um hepatocarcinoma, aí fala, poxa, mas a EPIPA foi negativo. Então é um caso de você usar a arginase como um segundo marcador. E aí, como a gente está falando de imuno, e aí um contexto de conversando com clínicos e cirurgião, né, residência, então a gente vai fazer aqui um resuminho rápido, básico, do que seria a imunohistoquímica. Então, a imunohistoquímica é um exame complementar dentro da patologia,
eu sempre falo que ela não é aquele exame, por exemplo, que substitui o laudo histopatológico, no sentido de ser, às vezes, confirmar ou afastar um diagnóstico. Ou, por exemplo, assim, eu tenho uma biópsia gástrica ou uma biópsia de próstata, e aí o histopatológico saiu como adenocarcinoma, eu vou fazer uma imunohistoquímica para confirmar. Não é essa a finalidade. A imunohistoquímica não é como se fosse um exame superior ao histopatológico, que ele tivesse um poder de laudo maior que o histopatológico. Não, ele é um exame auxiliar ao histopatológico. Claro que vai ter indicações da imunohistoquímica onde ela vai confirmar um diagnóstico histopatológico. Eu posso estar ali numa dúvida em termos, por exemplo, de um próprio adenocarcinoma prostático, se tem num foquinho pequeno, se tem infiltração ou não no estroma, a gente faz uma imuno lá com um marcador específico que me dá uma ausência de uma célula tal, e aí eu falo, olha, isso aqui me apoia o diagnóstico de adenocarcinoma. Mas sempre eu falo que a imuno, ela sempre tem que andar junto com a histologia, com o histopatológico. Então, para eu fazer uma imunistoquímica, eu tenho que ter as impressões diagnósticas no histopatológico. Senão, eu vou começar a até arrumar confusão, a dor de cabeça. Porque, às vezes, eu começo a pedir marcador que a esmo, e aí esse marcador, às vezes, acaba me confundindo mais ainda na interpretação. Então, a imunohistoquímica tem as indicações. Então, é utilizada para confirmar diagnóstico, quando eu tenho suspeita no histopatológico, é utilizada para classificar neoplasias, por exemplo, em linfomas, dizer se ele é B, T, Hodgkin ou não Hodgkin, para poder, por exemplo, em mama, dar orientação terapêutica, saber se a neoplasia expressa ou não marcadores hormonais, de receptores hormonais, se expressa ou não HER2, e isso vai ter repercussão para o tratamento. Pode ter uma indicação, por exemplo, para definir sítio primário. Então, por exemplo, a gente está falando de fígado. Eu tenho uma lesão muito indiferenciada, que do ponto de vista morfológico eu não consigo bater o martelo que é um CHC. Pode ser até, por exemplo, uma célula igual a essa, pode ser qualquer coisa. Aí a imuno entra como um critério aí para a gente definir sítio primário, confirmar que a lesão realmente é ali do fígado, e aí a gente utiliza os marcadores. Então, basicamente, eu tenho que ter uma indicação, tenho que ter um diagnóstico presuntivo no histopatológico, e aí sim a imuno vai me ajudar bastante no diagnóstico. Mas a gente é comum receber pedidos de imunohistoquímica em situações que não tem precisa, indicação nenhuma, porque acha-se que a imunohistoquímica é tipo assim, é um fator preditivo positivo muito mais forte que o histopatológico, e às vezes não tem indicação. Essa situação de achar o primário não é tão rara, A gente vê fígado com alguma lesão, vai lá, faz uma biópsia, porque investigou o resto, não achou nada, tal, para tentar dar uma luz de qual que é o sítio primário para poder orientar a quimioterapia paliativa, Mas Isso. E aí assim, vem aquilo lá, pode ser do tubo digestivo, pode ser Isso. Quanto mais, por exemplo, no CH6, quanto mais ele vai lá para a classificação como um grau 4, mais indiferenciado ele é, ou seja, mais ele se afasta do padrão do fígado normal, de um CHC bem diferenciado, aquele que confunde com adenoma até com um parênquima normal. Então, ele vai para esse polo aqui de indiferenciação. E aí, ele sendo indiferenciado, eu posso ser do fígado, mas pode ser uma metástase, Então, aí a imuno está bem indicada para que a gente possa fazer. Então, do ponto de vista assim, conceitual, a imunohistoquímica nada mais é do que aquela reação de chave em fechadura, que a gente aprende também lá na imunologia. Então, é uma reação específica, onde eu tenho um anticorpo que eu utilizo para buscar um antígeno que eu conheço. Então, por exemplo, no CHC é esse antígeno hepatocitário, o EPPA.
Então, eu vou utilizar um anticorpo anti-EPPA. Tá? E aí, se naquela célula ela tiver o antígeno, esse meu anticorpo se gruda de uma forma específica, por isso que a reação é tipo chave e fechadura, e aí eu consigo revelar a reação e detectar o antígeno. Tá? E isso vale para qualquer outro antígeno, desde que eu conheça ele. Esse antígeno pode estar na membrana celular, pode estar no citoplasma, pode estar na membrana nuclear ou pode estar dentro do núcleo. Né? Então, tem vários tipos, até nisso, né? A interpretação da imuno. Então, às vezes eu uso um marcador que ele é de membrana, o outro marcador marca o núcleo, outro marcador marca o citoplasma, e assim por diante, porque depende de onde ele vai estar. Eu posso ter situações na imunistoquímica, por exemplo, que um marcador ele é habitual ser de membrana ou no citoplasma, e aí, de uma forma aberrante, ele começa a ser expresso no núcleo. E a gente utiliza isso como um fator para dizer, olha, essa é uma marcação aberrante, isso aqui pode ser tal coisa. Né? Isso acontece em algumas situações. Bom, então, é aquilo que eu falei, eu busco um antígeno que eu conheço e utilizo um anticorpo, que a gente chama de anticorpo primário, ante este antígeno. Se eu joguei lá e meu antígeno está presente na célula, o anticorpo se gruda de uma forma específica, eu posso lavar isso aqui nas fases que vêm depois, mas ele não vai sair daqui porque ele está ligado. E utilizo depois um anticorpo secundário, que é ante o anticorpo primário, né? Só que esse anticorpo secundário, com a função dele, ele carrega aqui um complexo, que a gente chama avidina biotina, tá? Que nada mais é do que aquele complexo onde, no final da minha reação, eu ponho lá um revelador, e aí, se a reação toda ocorreu, um ligou no outro, esse revelador ele revela esse complexo, e é esta coloração acastanhada aqui a finalidade desse anticorpo secundário, de nos dar essa possibilidade de visualizar a reação. Se eu não tivesse esse complexo, essa reação não seria visualizada aqui. Né? Então, nada mais é do que o anticorpo secundário, quem nos permite olhar no microscópio e ver se a reação funcionou ou não, se está positivo ou não. Claro, para toda reação a gente utiliza controles, né? Tem controle externo, controle interno, que certifica que aquela reação está realmente funcionando e que ela não marcou lá no meu tecido porque realmente ela é negativa. Então, sempre a gente tem que usar controles para a gente se certificar que o nosso teste está funcionando. Tá? Augusto. Então, assim, de uma maneira geral, para tumores primários do fígado, não precisa de imunohistoquímica, a não ser que você realmente tenha uma massa que você, enfim, na investigação não invasiva, você não tem certeza se é primário ou se é uma metástase. Aí sim, a imunohistoquímica de cara já seria importante. A gente geralmente, assim, nesses casos que tem assim, um padrão que é muito hepatocitário, ou que nem este aqui, ó, hepatocitário, começo a ver pigmento biliar às vezes. Então, é um critério que vem com uma biópsia de fígado, uma lesão única, com um diagnóstico presuntivo. Vocês, às vezes, têm lá a questão do washout, né, dos padrões radiológicos, que favorece muito hepatocarcinoma. Sim. Isso aqui não precisa fazer imuno, é compatível com CHC. Ó, tem até um pigmentinho aqui. Agora, quando a gente vai para uma lesão que ela, apesar de ser um CHC, mas ela começa a ficar mais feia, com um padrão que foge muito da arquitetura de fígado, é de bom tom a gente fazer uma imuno para poder confirmar, né? Ver o que está expressando ali, se confirma hepatocarcinoma. Então, isso depende muito do tipo de lesão. Cada lesão, apesar de ser o mesmo nome, a gente pode ter fases diferentes em cada paciente. E aí a gente pode ter menos ou mais dificuldade para interpretar. Mas, por exemplo, um fígado que nem esse aqui, que é o CHC é isso. Se ele é bem diferenciado, no histologia a gente consegue matar. A imuno
uma imuno para fazer um Glipcan, a gente pode fazer, mas basicamente, para a gente ver só se expressa EpiPA, quase sempre dos casos que é bem diferenciado, que a gente consegue ter critérios histológicos, a gente prescinde aí da imuno, tá? Quando é pouco diferenciado, geralmente vai vir lá com a sugestão de fazer imuno, porque pode ser outra coisa. E a grande dificuldade mesmo, quando a gente fala de neoplasia primária do fígado, é isso aqui, colangiocarcinoma, né? Por quê? Porque o colangio, no histológico, a gente olha ele aqui, olha, começa a ver glândula, né? Ele é glanduliforme, ele tem um padrão, olha, que já foge muito do padrão do fígado que está aqui ao lado. Ó. Esse padrão aqui, ó, glanduliforme, eu posso ter CHC que forma glândulas? Posso, mas geralmente é um padrão de glândula diferente, né? É uma glândula mais gordinha, ó. Mas foge disso aqui, ó. Aqui é uma massa sólida, ó. Quase a gente não vê formação glandular. Aqui vai fazendo aquelas trabéculas que lembram aquela questão dessas trabéculas do fígado. Então, aqui me lembra fígado, né? Me lembra parênquima hepático. Então, CHC. Isso aqui me lembra CHC. Agora, aqui, ó, aqui é um padrão glanduliforme. Glândulazinhas, que começa a fugir desse padrão aqui de fígado normal, tá? Este aqui pode ser um colangio, mas quase sempre a gente interpreta isso aqui como principalmente a primeira hipótese é que seja metástase. Por quê? Porque ele forma essas glândulas, é meio glanduliforme, então a gente aqui obrigatoriamente tem que fazer uma imuno. Por quê? Porque pode ser do estômago, pode ser do cólon, pode ser do pulmão, pode ser uma mama, pode ser várias outras neoplasias glanduliformes metastáticas aí para o fígado. Mas, do ponto de vista histológico, geralmente a gente já descarta que seja CHC. CHC. E epidemiologicamente... Rafael falhou, eu não entendi. Oi. Você me ouve? Você está ouvindo agora? Agora sim. Tá. Epidemiologicamente, sim, é o maior número, né? É metástase, e o principal sítio é digestivo, né? Sendo o número 1 o cólon. Então, cólon. Vai ter que diferenciar mesmo, né? Para ver se é meta ou se é um colangio, né? A gente tem alguns critérios, às vezes é achado, mas é uma questão morfológica mesmo, às vezes na metástase a gente não tem tanto assim essa transição do parênquima com a lesão, que nem está aqui, grudadinho. Certo. Geralmente a gente faz uma fibrose, tem uma fibrose aqui que separa a lesão, e a própria lesão às vezes está no meio de fibrose do fígado. Aí a gente olha, isso aqui tem uma cara de metástase. Geralmente é como se fizesse ali uma reação desmoplástica, fibrosante do fígado. Então são achados assim, a gente começa a pôr assim um pouco mais coisa para metástase, né? Mas quando eu vejo assim uma coisa assim mais transição, assim, eu tenho um parênquima e logo eu tenho aqui a glândula grudadinha, isso aqui pode ser um colangio. Então, do ponto de vista de origem, o CHC é daqui, do parênquima, dos hepatócitos, e o colangio vem da árvore biliar, né? Então, geralmente, a gente tem um crescimento a partir de espaço-porta. Claro que eu posso ter no meio do parênquima áreas de algum tipo de ducto, alguma coisa que pode transformar, geralmente vem aqui do espaço-porta. E aí, aqui sim, a imuno entra, né? Como eu falei, do ponto de vista histológico, morfológico, geralmente a gente já diz, olha, isso aqui não tem cara de CHC, tá? Só se for um padrão meio glanduliforme, esquisito, diferente, mas já assim, já põe como segundo plano, mas aí na imuno, claro, a gente sempre bota um EpiPA, um arginase e vão ser negativos, né? Então, foi negativo, a gente não é CHC. Tá, então pode ser o quê? Pode ser um colangio, porém eu tenho que afastar lesões secundárias. Então é obrigatório, toda vez que eu tenho esse tipo de contexto, de ter que fazer um padrão de imuno. Aí sim, aqui a imuno tem uma indicação, né?
para a gente, em termos de definir o sítio primário ou confirmar que seja um colândio. Mesmo assim, vejam que eu posso ter no colangiocarcinoma marcadores tipo CK7, CA199, CDX2, CEA, que são marcadores que não são específicos para sítio primário. Eles podem marcar em outros tipos de lesões, por exemplo, pâncreas, vesícula biliar, próprio TGI alto, né, CK7, CDX2, né, CA199, que estômago ou transição esôfago-gástrica, podem também expressar esses mesmos marcadores. Então, aqui, um colangiocarcinoma, geralmente eu tenho essa problemática, de que mesmo com a imuno, às vezes eu não consigo definir que ele é um colangio realmente, né? O diagnóstico sai, adenocarcinoma, expressando isso, aquilo, outro. Não se pode afastar, sítio primários em pâncreas, vesícula, estômago, trato digestivo alto e assim por diante. Eu boto geralmente assim, se vem com a suspeita já de CHC, coloca lá a suspeita de colangio, eu coloco assim, os achados podem corresponder a colangiocarcinoma, desde que diagnósticos diferenciais ou lesões sejam afastadas no pâncreas, vesícula, TGI alto. Então, o paciente obrigatoriamente vai ter que fazer endoscopia, vão ter que ver exame de imagem, ver se não tem lesão em pâncreas, vesícula, trato biliar extrahepático, porque o padrão de imuno neste contexto aqui é muito parecido, tá? Agora, se eu tenho uma imuno que não seja assim, por exemplo, seja negativo para CK7, marca CK20, bem forte, seja CDX2 não heterogêneo, mas difuso, aí eu taco lá, compatível com metástase, provável sítio primário coloretal. Veio uma imuno que marcou gata, CK7, mas foi gata forte, boto lá. Provavelmente é mama, se tiver um contexto, né? Mama, ou pode ser urotelial, e assim por diante. Então, vejam que aí eu vou montando um quebra-cabeça, né? Não é uma coisa de positivo, negativo, é isso, né? Positivo, negativo, é isso, não. É contexto histológico, contexto topográfico e que marcadores estão se expressando. Então, aqui a imuno fica, às vezes, eu falo que é a imuno que eu não gosto de soltar, que é aquela imuno que você sugere vários sítios. Agora, sim, o que eu costumo fazer para minimizar isso? Geralmente, lá no laboratório, eu peço os exames de imagem, tá? Quando eu tenho esse perfil aqui de imuno, as meninas, às vezes, já estão orientadas, às vezes, já até na entrada do exame, quando eu tenho essa possibilidade, né? Porque quanto vai atendendo, por exemplo, clínicas ou hospitais, por exemplo, por filoiola, não vem lá os exames de imagem dito, mas se eu tenho a oportunidade de acesso ao paciente ou ao colega, eu geralmente entro em contato e vejo o exame de imagem dele. O que tem aí de abdômen, de tórax? Aí se eu vejo lá, por exemplo, que eu tenho este perfil, mas o pâncreas não tem nada, vi que a vesícula biliar também não tem nada, vi que ele tem endoscopia, que também não fala nada, então eu acabo fazendo o laudo mais enxuto e direcionado que seja colangio. Mas o que eu fiz, na verdade, foi o que o colega iria fazer depois quando recebe o laudo. Mas é um laudo que geralmente ele é assim, deixa a coisa mais vasta, né? Porque não tem jeito. É isso aqui. E por isso que essa interface entre nós e vocês é tão essencial, eu acho. Sim. Assim, ajuda a gente, ajuda vocês, que no fim a gente quer ajudar o paciente. Né? Isso aí. Então, como por exemplo, tem residentes aí, então é muito importante o pedido, né? O pedido para o histopatológico que você possa colocar. Quanto mais informações você põe ali, pode ter certeza que geralmente o laudo ele acaba sendo muito mais complexo, direcionado, porque a gente começa já, se eu tenho uma informação que o paciente não tem nada no pâncreas, eu nem ponho, embora eu saiba que este perfil pode ser de pâncreas. Mas se eu vi que a lesão não tem nada, não tem informação lá dizendo que o pâncreas está normal, que a imagem não está mostrando nada, então não tem por que eu botar isso só para confundir.
né? Então, é isso mesmo. A gente faz interconsulta, né? Bom, e aí, já finalizando aqui a parte final, ano passado eu mostrei, então agora vem de novo. Então, como a gente está em área endêmica e área que aparece realmente casos, né, a gente trouxe também e faz diagnóstico diferenciais de lesões focais no fígado. Ó. Vocês aí, o que vocês acham? Uma lesão dessa aqui no fígado, até que prove ao contrário, é Tem o que quê? perguntar se come carne de caça, se tem cachorro em casa. Se mora na área rural. Mas sem saber isso, né? Chegou lá para vocês no ambulatório, veio encaminhado como? Vem Um como colega de massa. fora. Massa, câncer. Câncer, né? Sim, Então, com certeza, bem comum. Uma maçaroca dessa no fígado, vem lá, CHC, né? E aí, esse aqui é um caso que foi uma congelação que eu fiz, também não tinha diagnóstico, mas era uma... aqui é para mostrar que a grande maioria é no fígado, então por isso que a gente está pondo aqui, vamos dizer, nesse diagnóstico diferencial de lesões focais do fígado, mas ele pode acontecer em outras topografias. Nessa aqui, por exemplo, tinha lesão no fígado, né? Mas ela tinha lesões aqui peritoneais, né? Então, imagine, essa paciente foi para a sala, centro cirúrgico, como uma carcinomatose, né? Foram abrir lá para dar diagnóstico. E aí a peça veio isso aqui, ó. Então, aqui é o tecido adiposo ali de aumento, o epíplon, que tá cheio desses bolotinhas aqui, ó. Cheio, cheio. E aí, a gente abriu um desses cistos, fez lá um coisa na lâmina mesmo, sem ter corante, não precisa nem corar, você esfrega esse conteúdo aqui de dentro do cisto na própria lâmina e vai atrás dos bichinhos do ganchinho, ó. E aí tinha o ganchinho, ó, um ganchinho bem bonito, que é do Vogel, ó. É que ele tem o cabo aqui e a arma dele, né, a guarda, na verdade, a guarda e o cabo dele é menor, menos que 50%, né, em relação ao comprimento dele total. E aqui é bem mais arqueado. Então, deu para fechar lá na congelação e dizer para o colega, olha, isso aí é uma hidatidose, né, uma equinococose. E aqui já dá para dar o agente etiológico, que é dado pela mensuração justamente aqui dos ganchos. O aspecto morfológico, né? E aí, Augusto, Oi. Já teve até, assim, pacientes que a gente pergunta, né? É da área rural, come carne de caça. E aí eu pergunto, então, já pegou carne de caça que as vísceras tá cheia de uns cistos, parece umas bolotas? Nossa, a maioria responde, sabe? Doutora, sempre. Aí eu falo assim, você não come, mas dá pro cachorro, né? Dou pro cachorro. Então, assim, seu paciente já te conta toda a historinha, né? Mas é bem, bem interessante. Isso aqui é a histologia dele, né? Então, aqui é o fígado, né? Espaço porta, vê que tem aqui um cistozinho, aí ele se divide nessas membranas, né? Que aqui é fibrosa, aqui é germinativa, e dessa membraninha aqui germinativa, que vai brotando aqui e vai formando várias dessas vesículas dentro do cisto maior. E aí dentro tem essas estruturinhas aqui chamadas de proteoscólex. Esse cisto é a forma larvária, né? Não é a forma adulta. A gente não faz a forma adulta, a gente faz a forma larvária, né? Que é um hospedeiro intermediário acidental. E nesses proteoscólex é que tem os ganchos, ó. Os ganchinhos aqui ficam nesta posição. E como eu falei, qual a importância do gancho? É porque ele é que vai me dizer a espécie. Já se eu não tiver, claro, hoje a gente tem possibilidade de fazer testes moleculares e tal, mas vejam que isso não é uma coisa normal, né? Ninguém pede assim para fazer de uma forma corriqueira. Você vai achar isso em centros de pesquisa, né? Essa coisa é uma coisa mais específica. Então, mas se eu não tenho, né, eu posso dizer qual agente, qual a etiologia, olhando apenas a morfologia dos ganchos, né? Aqui na nossa região, que a gente chama de equinococose neotropical, os dois principais agentes etiológicos é o Vogel e o Oligarctus. Esse granulosos aqui, ele acontece na hidatidose lá do sul, né?
do sul do país, ali da região da Campânia a e tal, unilocular. que é a unilocular, que o aspecto também da lesão morfológica, né, tanto radiológica quanto do patológico, ela é uma lesão única, né, um cisto único. Isso. É diferente da nossa, que é policística, vários cistos. Do Oligarto, se eu não me engano, tem 4 casos só na literatura. Isso mesmo, em Em humanos, né? humanos, E a gente humanos. fica como hospedeiro intermediário, né? Porque o Intermediário. definitivo é o cachorro. É o cachorro aqui do Vogel, né? E do Oligartos, o definitivo, eles dizem que é aquele é o gato do mato, Isso, né? é o gato do mato. E aqui é o cachorro. E o cachorro doméstico, né? O cachorro doméstico faz o hospedeiro intermediário aí naquele ciclo doméstico que eles chamam, né? Que é nessa historinha que vocês contaram de mata, né? Dá vida pro cachorro dá pro comer. cachorro, aí o Que o cachorro original é o cachorro do mato vinagre, né? Isso. Mas a nossa versão doméstica é o cão doméstico mesmo, que come as vísceras contaminadas e aí a gente se contamina com ele. Isso. E aí, geralmente, é assim que a gente acaba pegando o bichinho. Vê aqui a morfologia do Oligartos, olha, ela tem o cabo aqui meio que meio a meio, 50%, e aqui não é tão arqueado como é no Vogel. E o granuloses é como se fosse um do Vogel, só que pequenininho. Ele é bem parecido, só que ele é bem menor. É isso que você falou, Rafael. E aí muitos casos, na verdade não é quase sempre, mas muitos casos a gente não consegue ter toda essa riqueza aqui de informes na lesão que vem para a gente ver, tá? Muitas das vezes são cistos antigos e que a gente apenas acaba vendo esse aspecto aqui. Isso aqui nada mais é do que essa membrana, aqui, ó, essa capa de membrana laminada, tá? Que ela prolifera e aí ela fica com esse aspecto aqui, quando a gente usa um PAS, que é uma coloração especial, parece um aspecto de cérebro, né, de circunvolução cerebral. Então, é um aspecto que a gente chama cerebroide. Recentemente, lá no laboratório, tem 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente liberou um caso de um paciente lá de Santarém, que ele tinha uma lesão em suprarrenal, polo renal, suprarrenal. Era uma lesão nessa topografia. E aí o único achado que a gente teve foi esse aspecto aqui. E aí a gente sugeriu que possivelmente aquilo lá era hidatidose, equinococose, mesmo a gente não conseguindo, procuramos, a gente não conseguiu ver acúleo, nem proteuscólex, né? Mas só por esse achado aqui a gente sugeriu que pudesse ser. Isso aqui é bem comum da gente achar. Que aí acho que já é a membrana morta já, né? Como se fosse um cisto antigo, né? Que não tem uma proliferação, né? Aí, ó, que tem reação gigantocelular ao redor dele, processo inflamatório, né? Eu já tive alguns casos que o diagnóstico saiu justamente só por ter isso. Uma lesão de coluna, eu achei uma vez um caso, e aí basicamente esse aspecto cerebroide que faz a gente pensar que seja equinococose. Claro, aí vem contexto epidemiológico, lesão, tal. Mas é uma coisa bem interessante. E aí que você falou, Rafael, isso aqui mesmo, só para lembrar que desses 3 aqui, né, dos 2 que fazem o nosso tropical, quase 100% dos casos que tem humano é por este aqui, né, pelo Vogel, tá? E aquilo que você falou, 4 casos tem descritos, né? E um caso é nosso aqui do Evandro Chagas, que a gente conseguiu achar em uma lesão no fígado. Então, é essa lesão aqui, que eu mostrei lá no início, e ela tem um aspecto diferente, assim, sabe? Porque ela não forma aqueles cistos grandes que nem tinha naquele caso da mocinha lá, da lesão peritoneal. Né? Ele tem um aspecto assim de cistos menores, parece um alvéolo, assim, parece um padrão do alveolar que tem lá para a Europa. Essa tomo não tinha calcificação também, né? Que no Vogel ele tem... A gente vê muita calcificação. Que a calcificação é até um fator para você dizer assim, opa, isso aqui
não está aparecendo CCHC, não. Então, ele tinha esse aspecto macroscópico diferente, né? Um aspecto assim, meio microcístico, né? Ó, vários cistozinhos e assim, bem unidos, que parece até um aspecto de alvéolo, de pulmão, né? E aí fizemos aqui a histologia, conseguimos achar o gancho, ó, né? E é um gancho que ele é meio a meio, tá vendo? Ó? Ele bem aqui no meio e não tão arqueado. Então, isso aqui é muito parecido com oligartos. Aí o doutor Manel ficou bem curioso, aí conseguiu fazer uma parte molecular e encaixou ele aqui dentro dos casos, semelhante aos casos de oligartos em humano. E é aquilo que você falou, esse caso é interessante porque foi o primeiro que a gente conseguiu ver no fígado. Os outros 3 casos que tem descritos são de lesões retroocular, uma cardíaca e uma outra que é em partes moles. Então, parece... Eu já vi até esse do retroocular, eu tenho até uma imagem da tomo numa aula minha. Parece até que ele tem um atropismo mais para músculo, sabe? Parece que é nesses outros casos que são descritos, né? E esse aqui que a gente encontrou na nossa região, ele é do fígado. Esse que é bem diferente. E o hospedeiro intermediário lá da Silvestre também muda, né? Porque a PAC e a cutia. No Evandro Chagas, ele tem um projeto lá que eles coletavam essas vísceras desses animais. Tinha uma porrada lá até o Max, não sei se você conhece o Max. O Max que era um veterinário que cuidava lá dessas peças. E, assim, quase 100% dos casos de paca, né, eram Vogel, né, das pacas. E quase 100% dos casos de cutia era oligarcos. Isso era interessante. Interessante, né? Né? Então, mesmo a gente sabendo que tem eles aí, né, tem bastante oligarcos aí circulando, mas vê que a gente geralmente, não sei porquê, mas a Vai maioria do dos casos... hábito, o pessoal come mais paca do que a cutia. Não sei se é o talvez, gosto da carne, não sei. É porque paca é mais gostoso, eu já comi. Antes de eu saber que passava essas coisas pra gente. É que nem açaí, né? A doença de Chagas, né? Faz tempo que eu não tomo açaí, eu fico meio relutando tomar, mas... É verdade. A gente começa a ficar mais inteligente nessas coisas, a gente começa a ficar mais medroso. Não, mas o pior é que também. Assim, eu já comi paca, de verdade, só que eu realmente acho que eu devia estar no primeiro ou no segundo ano de faculdade, e foi justamente nos dias que eu passei na fazenda, né? Aí comi tudo que eu tinha direito, comi jacaré, comi paca, um monte de coisa, que se fosse hoje eu nem experimentaria, né? O medo é maior. Então é isso. Então esse é o último slide, que é justamente para agradecer isso que a gente está fazendo, que é o que a gente falou várias vezes, chamou a atenção dessa correlação, né, entre a clínica, a imagem, ou seja, as várias especialidades, né, para que a gente possa juntar, né? Senão acaba que cada um fica com as suas verdades, né? Que são verdades, mas apenas olhando um contexto, né? E aí quando a gente põe isso num global, né? Quando junta tudo, a gente vê que as coisas são diferentes, né? Então, obrigado.